né? Tem uma coisa que eu percebo que é o seguinte: se um padre... Você vê, a teologia da libertação, eu estava conversando sobre isso com um amigo meu esses dias. A teologia da libertação, ela parece ter perdido totalmente o vício dela, né? Totalmente o vigor, né? A teologia da libertação, se o padre tem uns seus 50, 60 anos, ele nem parece padre. Ele nem parece padre. Ele parece enfim, um senhor, né? Na melhor das hipóteses, ele parece um trabalhador comum, né? Mas não parece padre. O padre dos seus 30 anos, mais ou menos, né? Dos seus 30... por lá dos 30 anos, entre 30 e 40 anos, né? Que é quando ele já saiu já de toda a formação já. Ele já... A chance dele usar batina, a chance dele ser, né? Já é maior, já aumenta, né? A nova geração de padres está melhor. O problema, pessoal, é que bispo, em geral, tem 50, 60 anos. Né? Então, o bispo ainda está na geração antiga, né? O senhor vê essa tendência também, Sr. Sepúlveda? Eu também vejo, e eu posso lhe dizer uma coisa, isso é o que desespera muita gente mais antiga dentro da Igreja Católica, porque eles ficam sonhando com aqueles delírios progressistas e veem os seminários mais tradicionais cheios, os seminários progressistas vazios, eles veem seminaristas e sacerdotes com outra postura, desprezando aquilo que eles achavam que era o futuro. E eu acho que esse é o grande desespero. E então tentam combater pela proibição. Veja o seguinte, Ítalo, nós temos um processo dentro da Igreja Católica parecido com o processo civil, da sociedade civil, em que a inconformidade com o progressismo vai aumentando e a única maneira que eles veem é reprimir, porque eles não conseguem mais convencer. Perfeito. Perfeito. Pois é, né? E aí, bom, enfim, né? Aí você vê, por aí você vê, né? Essa tentativa de repressão. Pior que assim, essa tentativa de repressão acaba incentivando, né? Acaba. Né? Porque você tá falando de pessoas que têm espírito de mártir, né? Assim, espírito que tá disposto a martírio, né? Então, assim. O que é uma repressão? O que é uma punição disciplinar, né? Para o pessoal? Não é nada, né? Pune aí disciplinarmente, aí o cara vai continuar, vai ter mais certeza ainda do que tá falando, né? Exatamente. Então, assim, mas isso realmente é uma fonte de desespero deles, porque eu lembro que teve um bispo uns meses atrás, uns anos atrás, né? Eu não vou poupar o nome desse bispo, de onde ele é, né? Mas enfim, o fato é que o Papa Francisco botou um bispo conservador numa diocese aqui do Brasil. Aí o Alan, né, ligou, né, para um outro bispo, né, também famoso, é um bispo conservador aqui do Brasil, que eu vou poupar o nome dele também, e falou assim, mas Dom, né, fulano, como é que isso aconteceu? Né? Como é que isso aconteceu? Aí o bispo virou para ele e falou assim, sabe o que é, meu filho? Né? Que jeitinho dele, né? Acho que, talvez pelo jeitinho você possa deduzir quem é. Sabe o que é, meu filho? É que assim, eles até tentam, né? Tirar a gente de tudo. Mas é tanto cargo e é tão pouca gente do lado deles, sempre acaba sobrando um carguinho pra gente, né? Sempre acaba sobrando um espacinho pra gente por falta de pessoas do lado deles. Ele falou assim, você acaba não tem quem pôr, tem que pôr um dos nossos, não tem como, entendeu? Sem bispo não pode ficar, né? Então tem que botar um bispo, um cara bom para ser bispo ali, porque senão fica sem. Olha, eu acompanhei muito as polêmicas dos progressistas franceses, né?
porque isso é um assunto também que tem muita vivacidade na França. Quando Bento XVI decidiu dizer que, afinal de contas, nunca houve nenhuma proibição, embora na prática existisse na realidade, nunca houve nenhuma proibição para a missa tradicional, a missa de sempre, nunca houve uma proibição para a administração dos sacramentos nos ritos tradicionais. O que é que os progressistas disseram? Mas isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Porque essa gente vai começar a atrair muita gente. Habitualmente, essas famílias têm mais filhos, isso na França, né? E eles vão encher os seminários com gente deles, eles vão, e daqui a uma década, 2 décadas, nós vamos começar a sentir os efeitos. E os efeitos é que nós não temos ninguém, porque não atraímos, e eles vão estar dominando. Perfeito. Perfeito. E tem esse aspecto demográfico mesmo, né? Habitualmente esse pessoal tem mais filhos, né? E mais ainda, habitualmente esse pessoal tem mais filhos e, obviamente, por óbvio, né? Esses filhos é dali que saem mais vocações. Sim. Né? Então, né, pela lógica, você deduz, né? Se você vai matando o espírito, é uma coisa interessante, né? O espírito da igreja, como ela dá um jeito de se consertar, né? Deus, na providência, dá um jeito de consertar isso de maneira ordinária. Né? Você vai enfraquecendo o espírito da igreja, as pessoas vão se afastando da igreja. Por consequência, só fica na igreja quem de fato quer. Aí pronto, você voltou a fortalecer a igreja. Exatamente. Entendeu? Então, bom, você vê o problema é o seguinte, Ítalo, é que eu sempre vejo nesses cálculos humanos da igreja um pequeno problema, né? Um pequeno que é grande e que é tudo. Uhum. A igreja é divina. Então, os meros cálculos humanos não funcionam muito bem, né? Isso funciona para uma empresa, funciona para a sociedade civil, às vezes, mas nem sempre funciona para a igreja. Ou seja, esses cálculos, nem sempre não, nunca funciona. Exato. Né? O famoso faltou combinar, né? Faltou combinar com Deus, no caso. Faltou combinar com alguém, né? Com alguém, exatamente. Perfeito. Vamos lá, vamos falar um pouquinho, se você puder, para finalizar nossa pauta de hoje, né? Queria falar um pouquinho sobre a questão da Argentina, né? Não podemos deixar de falar um pouco sobre a Argentina, né? É dada a largada. Quem são os 5 candidatos à corrida presidencial na Argentina? Do libertário Javier Milei aos herdeiros políticos de Macri e Kirchner, políticos disputam a vaga na Casa Rosada. A vitória de Javier Milei nas primárias argentinas no domingo, dia 13, ganhou destaque no noticiário. Com 30% dos votos, o economista libertário ultrapassou candidatos de forças políticas tradicionais do país, como o macrismo e o kirchnerismo. Na visão de Milei, tanto o grupo político da ex-presidente Cristina Kirchner quanto o do ex-presidente Maurício Macri compõem La Casta, tratamento pejorativo que o candidato dá a toda a classe política tradicional. A divisão eleitoral do país, portanto, seria ilusória. Tal discurso contra o sistema é uma das características que fizeram a imprensa e parte da opinião pública comparar Javier Milei a Jair Bolsonaro. O ex-presidente brasileiro se pôs em 2018 como alternativa ao que seria uma falsa oposição entre PT e PSDB. A vitória nas primárias põe o candidato como favorito para o próximo dia 22, para o próximo 22 de outubro, data do primeiro turno das eleições. Em caso de haver o segundo turno, os candidatos se enfrentam em 19 de novembro. As primárias definiram 5 candidatos. O economista Javier Milei, né, a Liberdade Avança, o economista de 52 anos tem experiência principalmente no setor privado, em empresas do ramo de finanças. Também deu aulas como professor universitário. Na vida pública foi assessor parlamentar e em 2022 elegeu-se deputado.
de ser contra a classe política tradicional, a quem trata por la casta. Em sua visão, essa casta seria formada por pessoas que vivem do Estado à custa da população, em vez de servi-la de fato. Admirador declarado de ex-presidentes como Donald Trump e Jair Bolsonaro, Milei recebeu apoio público do brasileiro ao anunciar que concorreria à presidência da Argentina. Entre suas principais propostas estão a dolarização do peso argentino como forma de combater a inflação no país, a privatização de estatais e a redução considerável dos gastos públicos. Sérgio Massa, formado em Direito, União pela Pátria, né? Formado em Direito, iniciou a carreira política em 1999, foi deputado provincial, prefeito, chefe do gabinete de Cristina Kirchner e deputado nacional. Hoje é ministro da Economia do governo de Alberto Fernandes. Em sua campanha, destacam-se o uso de instrumentos estatais para o desenvolvimento com inclusão, o foco na exportação por meio do complexo agroindustrial argentino e a economia de gastos, fruto da inauguração do gasoduto Néstor Kirchner e da consequente diminuição da importação do insumo. Patrícia Bullrich, né, doutora em ciência política, na juventude foi peronista, a principal corrente de esquerda do país. Com o passar do tempo, passou a identificar-se como de centro-direita. Já exerceu mandatos como deputada e foi ministra de Estado em diferentes momentos e governos. Apesar de defender cortes nos gastos públicos e reformas tributárias e fiscais no país, a sucessora política de Maurício Macri não é vista como radical, ao contrário de Milei. Juan Schiaretti, fazemos pelo nosso país, contador público, tem 74 anos e é hoje governador da província de Córdoba. No Legislativo já cumpriu 4 mandatos como deputado. É peronista, mas suas críticas não poupam o governo kirchnerista. O candidato culpa o atual governo pela escalada da inflação, comprometendo-se a revertê-la caso seja eleito. Miriam Bregman, da Frente de Esquerda e dos Trabalhadores, graduada em Direito, já exerceu mandato legislativo como deputada nacional, acredita que a crise por que passa a Argentina seja paga por quem a gerou, referindo-se abertamente aos bancos. Mas, enfim, é o PSOL, o PSDU da Argentina, basicamente, né? Vou nem ler, nem me deu trabalho. Você, mas o que chama atenção isso tudo aqui, no final das contas, é Javier Milei. Não pode deixar de ser, né? O cara que as pesquisas eleitorais estavam apontando que ele tinha no máximo 20%, né, menos de 20% dos votos nas primárias. Lembrando que para você participar da eleição você precisa ter, né, um mínimo, né? Essas primárias aí são importantes. E, enfim, né? Agora ele despontou aí como um favorito. Você vê o mapa, né, da votação ali, né? Ele venceu na imensa maioria das regiões. Deixa eu ouvir, se o senhor puder, né? Como é que o senhor vê essa o senhor vê com bons olhos o Milei? O que o senhor sabe do Milei? Enfim. Ítalo, olha, eu acompanhei o final da apuração da eleição na Argentina e acompanhei nos órgãos argentinos, né, aqui pela internet. O que eu notei foi um espanto muito grande, um choque muito grande, porque as pesquisas diziam que ele jamais chegaria em primeiro lugar, falavam de terceiro, falavam até de quinto lugar, e isso não aconteceu. Ele reuniu para mim um grande descontentamento da Argentina com todo o processo de demolição da esquerda, que a esquerda fez na Argentina. É preciso ver o seguinte, eu acho que pode haver uma aproximação realmente, um pouco superficial do sistema não, da realidade política que levou o Bolsonaro a vencer as eleições e dele vencer agora as primárias e ter uma possibilidade de vencer as eleições na Argentina. Por quê? Realmente ele fala contra uma casta política de todos os matizes,
ele, portanto, seria um mecanismo, né? Mas eu acho que há realidades diferentes. Há uma realidade profundamente argentina. Quando ele fala de uma revolução liberal na Argentina, nós precisaríamos nos aprofundar sobre a história. Tanto é que ele fala da história política da Argentina no discurso da vitória. Ele fala do lado histórico da Argentina, fala da Constituição de 1835, enfim. Ele fala de várias e várias coisas. Mas isso aí nos levaria um pouco longe demais. Agora, Ítalo, eu creio que também não se pode dizer, e isso é outra coisa que as pessoas estão dizendo, não, um libertário, ele é uma mistura de coisas, porque ele, ao mesmo tempo, tem ideias da escola austríaca, mas tem outras coisas que não são da escola austríaca. Ele tem visões assim misturadas. Depois, o seguinte, ele é absolutamente contra o aborto, o que os liberais normalmente não são. Ele se opõe claramente à demagogia ambientalista. Isso é outro ponto muito forte dele. Então, eu vejo o Milei como uma mistura. Eu sei e eu acho que isso é que nós nunca devemos fazer. Nós estamos numa situação, não só no Brasil, mas na América Latina, que qualquer coisa que seja um aceno para uma coisa melhor, nós já saímos correndo e transformando aquilo num ídolo, a pessoa num ídolo. Não, ele é um sujeito que veio se opor a toda uma catástrofe que tem na Argentina. Ele diz que quer derrotar o kirchnerismo, claramente, quer sepultar o kirchnerismo. Agora, há um ponto que me parece interessante, eu agora não me lembro bem, creio que é o nome de um dos candidatos do macrismo, mas ele diz uma coisa que me pareceu muito interessante. Nós não conseguimos uma conexão com a sociedade, enquanto o Milei conseguiu. O Milei conseguiu uma conexão com a sociedade. E é isso que eu acho que apavora. Eu li uma análise muito interessante, estava bem feita, mas tinha umas pegadinhas assim. A análise dizia assim: o resultado deixou a sociedade estupefata. Não, a sociedade não, porque foi a sociedade que votou nele. Não foi a sociedade que ficou estupefata. Quem ficou estupefato foram vocês, jornalistas, analistas, fazedores de opinião. Vocês é que ficaram estupefatos. Porque vocês diziam que isso nunca aconteceria. Sabe o que me parece, né? Fazendo aqui um paralelo no caso brasileiro, né? Me parece que o macrismo seria uma forma de PSDB, né? Sim. E achava que era dono de São Paulo, mas em 2018, né? Percebeu que o pessoal de São Paulo só votava no PSDB para não votar no PT. O macrismo é basicamente isso, né? Guardado as devidas proporções de diferença, lógico, né? Mas essa história, nós não conseguimos uma conexão com a sociedade. É verdade que nunca tiveram uma conexão com a sociedade, né? Eles simplesmente era a alternativa menos pior para a maioria da sociedade, né? Que sempre quis, né? Algo, pelo menos, mais pro lado do Milei, né? Não exatamente, talvez não exatamente o Milei, mas mais pro lado do Milei. Né? Então, e a hora que apareceu, né, um cara mais radical, foi numa radical, né, radical entre aspas aqui, né, um cara mais convicto, né, nas opiniões que ela sempre esposou, né. Então, agora, me lembra muito o tokenismo aqui, o PSDBismo, né. Ítalo, eu acho que uma coisa que as pessoas esquecem sempre na análise política da situação brasileira é que na eleição em que o Bolsonaro foi eleito, o PT foi derrotado, mas o PSDB foi sepultado. O Alckmin só conseguiu voltar ao poder atrelado nessa manobra que nós estamos vivendo.